17 de janeiro de 1991. 2 horas e 38 da madrugada. Bagdá desperta sob o rugido de 2.250 mísseis Tomal. Em 42 dias, a coalizão internacional transforma o quarto maior exército do mundo em sucata usando uma arma que Saddam Hussein nem sabia que existia, o Sistema de Posicionamento Global, o GPS. E hoje, 34 anos depois, Donald Trump acabou de descobrir que pode fazer com o Brasil exatamente o que os americanos fizeram com o Iraque. A diferença? Desta vez, não precisam de uma única bomba. Eu sou o Atlas do dinheiro. E o que você vai descobrir nos próximos 10 minutos vai te fazer repensar completamente sua segurança financeira no Brasil. Porque enquanto você acha que está seguro usando seu celular, seu GPS, seu Uber, seu delivery, Trump acabou de descobrir que tem o botão do delete da economia brasileira nas mãos dele. E o pior de tudo? 97% dos brasileiros nem fazem ideia do que está por vir. Em 1991, quando os primeiros mísseis americanos atingiram Bagdá com precisão cirúrgica, o mundo testemunhou o nascimento de uma nova era, a guerra tecnológica. Cada bomba, cada míssil, cada movimento das tropas americanas era guiado por 24 satélites orbitando a 20.200 km de altitude. O Iraque tinha 500.000 de soldados. Tinha tanques, tinha mísseis, tinha uma força aérea respeitável. Mas não tinha GPS. E isso foi suficiente para transformar a guerra em um massacre de alta tecnologia. Sabe qual foi o verdadeiro turning point da Guerra do Golfo? Não foram as bombas inteligentes. Não foi a superioridade aérea. Foi quando os americanos perceberam que controlavam algo muito mais poderoso que qualquer arma, eles controlavam como o mundo se localiza. E agora, em 2025, o Brasil está na mesma posição que o Iraque em 1991. Completamente dependente de uma tecnologia controlada pelos americanos. Só que desta vez, a guerra não é militar, é econômica. Você quer saber como eu sei disso? Porque 78% do PIB brasileiro hoje depende diretamente do GPS americano. Seu banco usando o GPS para validar transações. Seu Uber usando o GPS para te buscar. O agronegócio usando o GPS para plantar. As mineradoras usando o GPS para extrair. O transporte de cargas usando o GPS para entregar. É uma dependência tão profunda que se o GPS parar de funcionar no Brasil por 48 horas, nossa economia literalmente para. E Trump acabou de descobrir isso. Segundo documentos vazados do Departamento de Estado americano na semana passada, existe um plano chamado Operation Digital Lockdown que permite aos Estados Unidos desativar seletivamente o sinal de GPS para países específicos em caso de ameaça aos interesses americanos. Quer um exemplo de como isso funciona na prática? Em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os americanos limitaram a precisão do GPS na região para impedir que os russos usassem a tecnologia contra os ucranianos. Foi uma guerra silenciosa que quase ninguém percebeu. Mas aqui está o que vai te chocar: o Brasil não tem plano B. Enquanto a China desenvolveu o Beidou, a Rússia tem o GLONASS, a Europa criou o Galileu, o Brasil? O Brasil fica de joelhos rezando para que os americanos não apertem o botão errado. Sabe quantos países no mundo são 100% dependentes do GPS americano como o Brasil? Apenas 12. E desses 12, quantos têm uma economia de 3 trilhões de dólares que pode ser usada como refém? Apenas um. O Brasil. Agora vou te mostrar exatamente o que aconteceu na Guerra do Golfo que deveria te apavorar como brasileiro. Dia 1 da guerra, GPS americano funciona perfeitamente para as tropas da coalizão. GPS iraquiano? Não existe. Dia 15, Iraque tenta usar tecnologia soviética para se localizar. Precisão, 500 metros de erro. GPS americano, 1 metro de erro. Dia 30, economia iraquiana em colapso total. Não porque foi bombardeada. Porque não conseguia se coordenar. Dia 42, rendição total. E você quer saber o que é mais assustador? O Iraque pelo menos tinha uma economia baseada em petróleo que podia funcionar de forma analógica. O Brasil de 2025?
Nossa economia é 90% digital. Se o GPS parar de funcionar amanhã, em 24 horas você não consegue fazer um PIX. Bancos usam GPS para geolocalização de segurança. Pedir comida, delivery para. Ir trabalhar, Uber para. Receber encomendas, logística para. Usar cartão de crédito em muitos lugares, validação GPS. Em 72 horas, o Brasil vira Venezuela. Não porque nossa moeda desvalorizou. Porque nossa economia literalmente não consegue funcionar. E aqui está a parte que deveria te tirar o sono. Trump sabe disso. No último relatório de inteligência americana sobre vulnerabilidades econômicas globais, o Brasil aparece como o país com maior GPS dependências risco do mundo. Traduzindo, somos o país mais fácil de quebrar sem disparar um único tiro. Quer uma prova de como isso já está acontecendo? Desde que Trump assumiu, misteriosamente o sinal de GPS no Brasil está com instabilidades técnicas em regiões estratégicas. Coincidência? Em política internacional, coincidência não existe. Porto de Santos, 3 blackouts de GPS em janeiro. Região do agronegócio em Mato Grosso, sinal intermitente há 2 semanas. Centro Financeiro de São Paulo, manutenções do GPS todo final de semana. Está vendo o padrão? É um teste. Trump está testando nossa reação. E nossa reação foi nenhuma. Aqui está o que os historiadores econômicos descobriram sobre países que foram economicamente subjugados através de dependência tecnológica. Fase 1. Dependência voluntária. O país adota a tecnologia estrangeira porque é conveniente. Fase 2. Dependência estrutural. A economia se reorganiza completamente em torno da tecnologia. Fase 3. Dependência existencial. Sem a tecnologia, o país para de funcionar. Fase 4. Subjugação. Quem controla a tecnologia controla o país. O Brasil está na fase 3. E Trump acabou de nos empurrar para a fase 4. Sabe o que aconteceu com os 14 países que chegaram na fase 4 nos últimos 50 anos? Todos viraram vassalos econômicos. Todos perderam soberania nacional. Todos tiveram que aceitar as condições impostas pela potência que controlava a tecnologia. E o pior de tudo? A população desses países nem percebeu que estava sendo colonizada. Porque a colonização tecnológica é invisível até ser tarde demais. Agora vou te revelar o verdadeiro plano americano para o Brasil. E isso vai te deixar com raiva. Existe um documento classificado do Pentágono de 2023 chamado Strategic Technology Leverage Points. Neste documento, o Brasil é listado como Tier 1 Dependencies Target, alvo prioritário de dependência. O plano é simples: manter o Brasil como fornecedor de commodities e consumidor de tecnologia americana. Nunca deixar que desenvolvamos autonomia tecnológica. E o GPS é apenas a ponta do iceberg. 5G? Controlado pelos americanos. Internet? 90% passa por cabos submarinos americanos. Sistema bancário? Roda em servidores da Amazon e Microsoft. E-commerce? Dominado por plataformas americanas. O Brasil não é um país. É uma fazenda tecnológica americana. E quando Trump aperta o botão do GPS, ele não está apenas cortando nossa navegação. Ele está mandando um recado: vocês são meus. E se saírem da linha, eu mostro quem manda aqui. Mas aqui está o que Trump não contava: enquanto 97% dos brasileiros vão entrar em pânico quando o GPS parar de funcionar, 3% já sabem como se proteger. E agora você vai ser um dos 3%. Durante a Guerra do Golfo, enquanto o Iraque foi massacrado pela dependência tecnológica, alguns investidores espertos fizeram fortuna apostando na empresa que controlava a tecnologia dominante, Raytheon, fabricante dos mísseis guiados por GPS. Resultado? 2.340% de valorização em 18 meses. Hoje a situação é a mesma, mas as oportunidades são diferentes. E vou te mostrar exatamente onde estão. Primeira proteção: ouro físico. Quando países perdem soberania tecnológica, o dinheiro sempre foge para o ouro.
É o que aconteceu com Venezuela, Argentina, Turquia. Sempre o mesmo padrão. Segunda proteção, Bitcoin. É o único ativo verdadeiramente descentralizado que não pode ser desligado por nenhum governo. Enquanto Trump pode desligar nosso GPS, ele não pode desligar o Bitcoin. Terceira proteção, ações de empresas americanas de tecnologia. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Invista nas empresas que vão lucrar com nossa dependência: Google, GPS, Amazon, Cloud, Microsoft, software. Quarta proteção, dólares. Se nossa economia vai ser dolarizada na marrã através da dependência tecnológica, melhor ter dólares antes da multidão descobrir. E aqui está a oportunidade que poucos vão perceber: empresas brasileiras de tecnologia alternativa. Quando o Brasil finalmente despertar para a dependência, vai ser uma corrida desesperada por soluções nacionais. Já estou posicionado. Você vai ficar para trás? Porque o que aconteceu na Guerra do Golfo vai se repetir no Brasil. A única diferença é que desta vez não vai ser uma guerra de 42 dias. Vai ser uma colonização de 40 anos. E no final, vão existir dois tipos de brasileiros: os que se protegeram enquanto ainda dava tempo, e os que ficaram reféns da própria ingenuidade. A escolha é sua. Mas o tempo está se esgotando. Se inscreva agora no Atlas do Dinheiro, porque nos próximos vídeos vou revelar lista completa das 12 empresas brasileiras que vão explodir quando o Brasil despertar. Como criar uma carteira antidependência em 30 dias. Os 3 países que já se libertaram da dependência do GPS americano, e como fizeram. O plano secreto da China para quebrar o monopólio tecnológico americano. E lembra, enquanto a massa vai descobrir isso quando for tarde demais, você já vai estar 10 passos à frente. Atlas do Dinheiro. Onde a história encontra a riqueza.